Vozes do Abismo. Meu nome é René, tenho 38 anos e trabalho no Instituto Médico Legal há quase 6 anos. Desde o primeiro dia, soube que minha rotina não seria nada parecida com a de outros empregos. O ambiente do IML é um lugar onde o silêncio fala mais alto que qualquer voz, onde cada parede parece guardar um segredo sombrio e onde o cheiro frio das câmaras de corpos nunca desaparece. Ao entrar pela primeira vez, senti um misto de curiosidade e um peso inexplicável, como se estivesse atravessando um portal para um mundo que poucos conhecem de verdade. Minha jornada começou com um caso que até hoje me assombra. Era uma manhã fria e cinzenta quando recebi a notificação de um corpo encontrado em um terreno abandonado nos arredores da cidade. O chamado já trazia um alerta. Havia algo estranho naquele corpo, algo que não se encaixava nos padrões habituais de acidentes ou homicídios que estávamos acostumados a lidar. Quando cheguei ao local para os primeiros exames, senti o ar pesar ainda mais. O corpo apresentava marcas incomuns, cortes precisos e quase cirúrgicos, localizados em pontos estratégicos, como se alguém soubesse exatamente onde e como agir para causar a dor, mas sem deixar vestígios evidentes de violência brutal. Ao retornar ao laboratório para iniciar a análise detalhada, não conseguia tirar da cabeça a sensação de que aquele não era um caso comum. Enquanto examinava cada detalhe, percebi que as vestes do homem tinham símbolos estranhos, inscritos com cuidado, e que no entorno do corpo haviam objetos que pareciam pertencer a algum tipo de ritual. A investigação indicava que poderíamos estar diante de um crime ligado a cultos obscuros, uma realidade que eu jamais imaginaria encontrar em meu trabalho diário no IML. O que me chocava não era apenas a natureza do crime, mas a maneira como a cidade parecia querer varrer aquela história para baixo do tapete. Os moradores evitavam falar sobre o caso, e as autoridades mantinham o silêncio, como se temessem algo maior. Enquanto isso, eu me via mergulhado numa investigação que ia muito além do exame técnico, e estava lidando com mistérios, medos e uma rede de segredos que parecia se fechar a cada passo que eu dava. Trabalhar no IML não é apenas analisar corpos. É lidar com vidas interrompidas, histórias silenciadas e, muitas vezes, com a dor profunda de famílias que buscam respostas. Cada laudo que assinamos carrega o peso de uma existência, e a responsabilidade de transformar o silêncio da morte em palavras que possam ajudar a justiça a ser feita. Essa carga emocional é uma batalha constante, uma luta interna que nem todos entendem. No começo, tentei me blindar, construir muros emocionais para não ser consumido pelo peso daquele trabalho. Mas logo percebi que essa estratégia era inútil. O que realmente nos mantém de pé é a empatia, o respeito pelas histórias que nos são confiadas, e a certeza de que nosso papel é fundamental, mesmo quando invisível para o mundo lá fora. Houve um dia que mudou minha visão de tudo: o corpo de uma menina, tão jovem, com sinais claros de maus tratos e abandono. Foi um golpe duro para o meu coração e para minha alma. Nessa hora, entendi que o nosso trabalho não era só ciência, mas também uma missão de justiça e humanidade. Era dar voz aos que não podiam mais falar, e garantir que suas histórias não fossem esquecidas. Mas nem tudo no IML é tragédia. Entre os momentos difíceis, existem também os de solidariedade, aprendizado e até esperança. O apoio entre colegas, as pequenas conquistas, o alívio de trazer respostas a quem desesperava por elas, tudo isso mantém viva a chama que nos faz continuar. Essa é só a introdução da minha história. Tenho muito mais para contar sobre os casos que enfrentei, as lições que aprendi e os desafios que me transformaram. Nos dias que seguiram ao recebimento daquele corpo marcado por sinais incomuns, eu me vi envolvido em uma investigação que ultrapassava a rotina técnica do IML. O caso exigia não apenas conhecimento médico, mas uma capacidade quase detetivesca de juntar pistas e interpretar o que o corpo, silenciosamente, queria revelar. Cada exame, cada análise de tecido, de sangue, cada detalhe era um passo rumo à verdade que parecia estar escondida atrás de uma cortina de medo e mistério. Lembro-me claramente da tensão no laboratório durante as autópsias, onde cada movimento era meticuloso e cheio de cuidado, pois sabíamos que qualquer erro poderia comprometer a investigação. A equipe estava ciente do peso daquele caso. Não era um trabalho rotineiro, era algo que mexia com o psicológico de todos. Em meio a isso, eu procurava me manter firme,
tentando controlar a angústia que crescia a cada descoberta. À medida que avançávamos, ficava claro que estávamos diante de algo que ultrapassava o campo médico. Os símbolos encontrados, as marcas precisas e a disposição dos objetos ao redor do corpo indicavam uma possível ritualística. Isso trazia à tona um universo sombrio de cultos e práticas ocultas, algo que nunca havia imaginado enfrentar, mas que precisava ser tratado com profissionalismo e seriedade. O impacto emocional começou a pesar, especialmente ao considerar a possibilidade de que aquele homem não havia sido apenas vítima de um crime comum, mas de um ato planejado e com motivações que escapavam à lógica convencional. Era um confronto direto com o lado mais obscuro da humanidade, que nos obrigava a questionar nossa compreensão da vida, da morte e do que acontece entre esses dois extremos. Essa investigação também revelou o isolamento que profissionais do IML enfrentam. Enquanto nós mergulhávamos nas profundezas daquele mistério, a cidade parecia virar as costas para a verdade, e o silêncio das autoridades criava uma barreira quase impenetrável. Era como se estivéssemos sozinhos, lutando contra forças invisíveis que queriam que aquele caso jamais viesse à tona. Durante esse período, enfrentei noites mal dormidas e dúvidas constantes. O peso da responsabilidade era enorme, pois cada conclusão podia significar justiça para a vítima ou silêncio eterno para a verdade. A pressão de estar no centro desse turbilhão emocional e profissional era desgastante, mas também me fez crescer. Além do caso em si, tive que lidar com a própria fragilidade humana, reconhecer os limites e encontrar forças da equipe. Os colegas se tornaram meu apoio, e juntos formávamos uma rede essencial para atravessar aqueles momentos sombrios. A empatia, o diálogo e a compreensão foram tão importantes quanto o conhecimento técnico. Este capítulo da minha vida no IML não foi apenas sobre desvendar um crime, foi sobre aprender a lidar com o lado obscuro da existência, entender o valor da vida e da morte, e encontrar sentido no trabalho que, apesar de tudo, salvava vidas em seu próprio modo silencioso. Com o avanço das investigações e o aprofundamento nas análises forenses, conseguimos reunir evidências suficientes para conectar os pontos entre as marcas encontradas no corpo e os objetos ritualísticos dispersos ao redor. A perícia minuciosa revelou que aquele não era um crime isolado, mas possivelmente parte de uma série ligada a um culto clandestino que atuava na região. A pressão aumentou, pois estávamos diante de uma organização que, até então, permanecia invisível para a sociedade. Ao apresentar os resultados para as autoridades, enfrentei um misto de receio e descrença. O caso exigia uma abordagem cuidadosa, mas também firme, para garantir que a investigação avançasse e que os responsáveis fossem responsabilizados. Foi um momento de tensão, onde precisei defender o trabalho técnico da equipe, reforçando a importância das provas coletadas. No âmbito pessoal, aquele episódio me marcou profundamente. A rotina pesada do IML, as imagens e histórias que presenciei, tudo isso me fez repensar prioridades e valorizar ainda mais a vida. Percebi que, apesar de estarmos lidando com a morte, nosso trabalho tem o poder de trazer justiça e conforto para os vivos. A experiência me ensinou sobre resiliência, empatia e a importância de enfrentar os desafios com coragem. Aprendi também que, no IML, não somos apenas técnicos ou médicos, somos guardiões da memória daqueles que partiram, agentes da verdade, muitas vezes, os últimos a dar voz aos que não podem mais falar. Hoje, olhando para trás, sei que cada caso, cada história, mesmo as mais sombrias, contribuíram para meu crescimento profissional e humano. Compartilhar essa jornada é uma forma de honrar aqueles que passaram pelo IML e de mostrar o valor do trabalho indizível que fazemos. Meu nome é Antônio, tenho 47 anos, e sou perito criminal no Instituto Médico Legal há quase 8 anos. Minha trajetória não foi fácil, e confesso que nunca imaginei que o destino me levaria a essa profissão. Eu sempre pensei em ser policial, mas a vida tem maneiras curiosas de nos guiar para onde devemos estar, e no meu caso, foi no IML. Quando comecei, a realidade me bateu de frente de um jeito que eu não estava preparado, e desde então, minha visão sobre a vida, a morte e a justiça mudou para sempre. O primeiro caso que me marcou foi o de um homem encontrado em um terreno baldio.
A cena do crime era assustadora. O corpo estava parcialmente queimado e deformado, mas não era o que vi fisicamente que me marcou. Foi o que senti ao tentar entender o que havia levado aquele homem a esse fim. O trabalho de um perito não é apenas técnico, é também psicológico. Você precisa tentar ler as entrelinhas do que o corpo diz, ler os rastros de uma história que não pode mais ser contada com palavras, e isso é algo que mexe com a gente. Ao examinar aquele corpo, algo dentro de mim ficou incomodado, como se a resposta para o que havia acontecido estivesse ao alcance das minhas mãos, mas eu não conseguia ver claramente. Eu sabia que o incêndio no corpo não era acidental, mas não conseguia entender as motivações por trás de tamanha violência. Isso me levou a uma investigação mais aprofundada, e, com o tempo, descobri que a vítima era um ex-membro de uma quadrilha local, que estava tentando sair da vida do crime. O que mais me chocou foi o fato de que a própria família dele havia sido pressionada a se afastar, a ignorar sua morte, como se a própria vida dele fosse descartável. Isso me fez refletir profundamente sobre a fragilidade da vida e como as escolhas, boas ou ruins, podem nos levar a caminhos irreversíveis. O IML se tornou minha segunda casa. Era ali que eu passava mais tempo, e foi ali que comecei a entender o verdadeiro peso da justiça. Não falo da justiça do tribunal ou da polícia, mas da justiça do corpo, da verdade que se revela por meio da ciência e da investigação. À medida que o tempo passava, os casos se tornaram mais desafiadores, mas também mais significativos. O que eu não sabia, quando comecei, era que o IML iria me ensinar lições sobre a morte e a vida que ninguém mais poderia me ensinar. Se você me perguntasse, eu diria que o maior desafio de ser perito criminal no IML não é lidar com os corpos, com os vestígios de dor e sofrimento. O maior desafio é lidar com o que fica depois. As perguntas sem respostas. As famílias que não têm como continuar a vida depois da perda. Lidar com a dor humana em sua forma mais crua e ver que, apesar de nossa técnica, nossa ciência, não conseguimos devolver o que foi perdido. As semanas seguintes àquele caso foram desafiadoras. A investigação sobre o homem queimado estava avançando, mas eu sabia que o trabalho de um perito criminal no IML não acaba quando o mal é sinalizado. Era preciso entender o contexto, as motivações, e o mais difícil, enfrentar o impacto psicológico que cada caso deixava. Eu me lembro de outro caso que, embora não tivesse a violência física tão explícita, mexeu comigo de uma maneira mais profunda. Uma jovem mulher foi encontrada morta em seu apartamento, aparentemente vítima de uma overdose. Quando cheguei ao local, o que mais me chocou não foi a morte em si, mas a sensação de abandono que pairava sobre aquele ambiente. O quarto estava cheio de objetos pessoais, fotos, cartas, mas não havia sinais de luta ou resistência. Não havia nada além de um corpo inerte em uma cama, e uma sensação de que ela havia sido deixada ali, como se sua vida tivesse se esvaído sem ninguém perceber. Ao realizar a necropsia, a resposta era clara: overdose, mas também desnutrição e sinais de depressão profunda, algo que eu nunca poderia ter visto no corpo de uma pessoa saudável. O que mais me incomodou foi que, ao investigar sua história, descobri que ela tinha uma rede de apoio, amigos, mas ninguém sabia da sua dor. As pessoas se afastaram, as redes sociais estavam vazias, e o silêncio ao redor dela foi o que a levou até aquele fim solitário. O caso da jovem me fez repensar muitas coisas. Eu já tinha visto muitos casos de pessoas que estavam sozinhas no momento de suas mortes, mas aquele, de alguma forma, tocou um lugar dentro de mim. Eu me perguntei quantas outras pessoas ao nosso redor podem estar vivendo situações semelhantes e como, muitas vezes, deixamos o silêncio se instaurar em suas vidas sem nem perceber. Fui forçado a olhar mais de perto para as pequenas coisas da vida, as relações humanas que muitas vezes ignoramos até que algo trágico aconteça. Minha rotina no IML, que sempre foi repleta de dificuldades emocionais, passou a ter um peso mais profundo após aquele caso. Eu me vi tentando encontrar mais do que respostas científicas nas cenas que analisava. Comecei a me questionar sobre a maneira como a sociedade lida com a saúde mental e a solidão. Como podemos permitir que as pessoas cheguem a esse ponto sem ninguém perceber? Como pude ver em tantos casos que a morte é apenas uma consequência de uma série de falhas que vão além do físico? Essas questões começaram a me assombrar cada vez mais, e, com o tempo,
Passei a buscar respostas não só nos corpos, mas também nas histórias que ficavam para trás. Mas, ao mesmo tempo, aprendi a importância de não carregar todo esse peso sozinho. No IML, a pressão emocional é imensa, e a cada caso, a cada história, um pouco de nós fica para trás. É impossível não ser tocado pela dor de cada pessoa que passa por lá. Por isso, a camaradagem com os colegas se tornou fundamental. Nós, como equipe, nos apoiamos mutuamente. Quando um caso nos impactava demais, dividíamos a carga, e isso fazia com que, de algum modo, o trabalho fosse mais leve. Era o único jeito de seguir em frente, juntos, como uma rede de apoio, enfrentando a morte todos os dias, mas sem perder a humanidade. A verdade é que, por mais que eu tentasse me brindar, os casos sempre me afetavam. Cada corpo que passava pela minha mesa era uma história que eu não podia esquecer. E, por mais que fosse difícil, eu sabia que minha missão era mais importante do que qualquer coisa. Eu era uma peça crucial no processo de justiça, e isso me dava forças. Quando as respostas finalmente eram entregues às famílias, mesmo que não resolvessem todas as questões, havia um senso de dever cumprido. No fundo, sabia que, sem nós, muitos casos permaneceriam sem resolução. Mas a dor, o lamento, o grito silencioso dos corpos que analisamos, nunca deixaram de ser parte do meu trabalho. Eu aprendi a conviver com isso, mas a necessidade de encontrar um equilíbrio entre minha vida profissional e pessoal começou a pesar mais do que nunca. Com cada caso, com cada investigação, as perguntas aumentavam. O trabalho no IML me deu mais do que apenas uma visão sobre a morte, mas uma percepção mais clara sobre a vida, sobre o valor daquilo que temos enquanto estamos aqui. O tempo no IML passa de uma maneira que parece lenta e, ao mesmo tempo, acelerada. Todos os dias somos confrontados com a morte em suas formas mais variadas e cruéis. O que me chocava no começo, já não me afetava da mesma forma após alguns anos. O sofrimento das famílias, o vazio nas palavras, a dor silenciosa dos corpos, com o tempo, a gente aprende a se proteger emocionalmente, mas nunca totalmente. Algumas histórias, algumas mortes, ficam para sempre em sua memória. No entanto, houve um caso que me fez questionar tudo o que eu havia aprendido até então. Era um caso de assassinato, mas o que realmente me fez entrar em crise pessoal foi o envolvimento da própria família da vítima. O homem encontrado morto em sua casa, com sinais evidentes de uma briga, era um advogado respeitado na cidade, mas seu corpo estava coberto de hematomas e marcas de violência. O que inicialmente parecia um assalto, logo se revelou um crime de vingança, e o pior de tudo foi que os principais suspeitos eram os filhos dele. Durante a investigação, comecei a perceber que a família dele não era o que todos pensavam. Eles eram vítimas de um ciclo de abusos e violência que haviam sido mantidos em segredo durante anos. A autópsia revelou mais do que apenas a causa da morte, ela revelou as marcas de um abuso familiar que se estendia por toda a vida daquele homem, e isso mexeu com o meu conceito de justiça e do que realmente é certo e errado. Em algum momento, enquanto examinava o corpo, me senti como um espectador de um filme sombrio, onde as verdadeiras vítimas eram aquelas que viviam à sombra de uma mentira bem construída. O que mais me abalou foi perceber que a linha entre o bem e o mal pode ser muito tênue em certos momentos da vida. Os filhos daquele homem estavam, de alguma forma, apenas tentando se livrar de um ciclo de dor e abuso, mas o que aconteceu foi muito mais complicado do que simples vingança. Eles não conseguiram romper com a violência de uma maneira saudável, e a morte do pai foi o culminar dessa tragédia familiar. Em meu papel como perito, minha missão era apenas entregar a verdade, sem julgamentos, mas, para mim, foi impossível não refletir sobre as complexidades da vida que muitas vezes não aparecem nas histórias fáceis. Esse caso me afetou profundamente, porque me fez questionar não apenas as circunstâncias de uma morte, mas as vidas que levam até ela. O trabalho no IML não é só sobre corpos, é sobre histórias que, em muitos casos, não podem ser contadas por aqueles que partem, mas que ainda assim precisam ser ouvidas. Por mais difícil que fosse, eu precisava entender isso, e ao longo dos anos, fui aprendendo a lidar com a dor dos outros sem deixar que ela me consumisse. Após esse caso, comecei a perceber que o que fazemos no IML não é apenas oferecer respostas técnicas, mas também compreender o impacto emocional e psicológico que essas mortes causam.
Quando conseguimos identificar as causas e os responsáveis, estamos não só trazendo justiça, mas dando um pouco de paz às famílias. No fundo, meu trabalho sempre foi sobre isso: restabelecer uma verdade, oferecer respostas e permitir que a vida, de alguma forma, continue, mesmo que a dor seja insuportável. Mas também existem momentos de alívio. Aqueles em que conseguimos solucionar um caso, trazer respostas para uma família que estava perdida em sua própria dor. Isso dá um sentido ao que fazemos. Nos momentos mais difíceis, é a certeza de que estamos fazendo o que é certo que nos mantém firmes. Quando vejo uma família finalmente recebendo as respostas que esperava, por mais dolorosas que sejam, sinto que nossa missão foi cumprida. Isso, de alguma forma, me ajuda a seguir em frente. O IML não é um lugar fácil de trabalhar, mas é um lugar onde a verdade precisa prevalecer. E, com o tempo, entendi que, mesmo diante de toda a dor e tragédia que encontramos todos os dias, nossa missão é mais importante do que qualquer sofrimento. Estamos aqui para garantir que a justiça seja aceita, que as histórias sejam contadas, e que a memória das vítimas não se perca. Com o tempo, comecei a perceber que o trabalho no IML não me afetava apenas no momento da autópsia ou da investigação, mas também nas pequenas coisas do cotidiano. Eu já não via as pessoas da mesma maneira. A morte, que antes era apenas um conceito distante, passou a fazer parte do meu entendimento sobre a vida. Cada conversa, cada olhar, se tornou carregado de significados mais profundos. De alguma forma, comecei a entender melhor a fragilidade humana, a efemeridade de tudo que consideramos sólido. Mas o mais surpreendente foi como o IML me fez valorizar os momentos de vida, as interações cotidianas que antes eu tomava como garantidas. Ao lidar com as mortes, comecei a prestar mais atenção nos vivos, nos detalhes simples e cotidianos da existência. Eu já não me importava mais com trivialidades, com coisas pequenas que antes me tiravam o foco. O que realmente importa é o que deixamos para trás, as memórias, as relações, os momentos que compartilham com os outros. Essa foi a maior lição que aprendi ao longo dos anos do Instituto Médico Legal. Eu já tinha aprendido a aceitar a morte como parte da vida, mas o que realmente me desafiava era como continuar vivendo de forma plena em meio a tanto sofrimento e dor. A única maneira de seguir em frente era encontrar um equilíbrio entre minha vida profissional e pessoal. Eu precisava de um escape, de um refúgio onde pudesse recarregar minhas energias e lembrar que a vida também era feita de momentos felizes e tranquilos. E foi nesse processo de equilíbrio que descobri o valor daquilo que chamamos de humanidade. Não apenas a humanidade que estamos ali para proteger, mas a nossa própria humanidade, a nossa capacidade de sentir, de errar, de aprender e de perdoar. O trabalho no IML não é fácil, e os casos continuam a aparecer, cada vez mais complexos, mais difíceis de resolver. Mas, ao longo dos anos, percebi que o que nos mantém vivos não é a resistência, mas a nossa capacidade de empatia, de entender as histórias das pessoas e dar-lhes a dignidade que merecem. Cada vez que o trabalho parecia insuportável, um caso resolvido, uma resposta dada, me lembrava do motivo pelo qual eu estava ali. O IML, para mim, é mais do que um instituto de medicina legal. É um lugar onde as histórias, por mais trágicas que sejam, encontram seu fim, onde a verdade vem à tona, onde a justiça se faz presente. Hoje, ao olhar para o que vivi no IML, vejo que o meu trabalho vai muito além da autópsia, das investigações ou dos laudos. Ele representa uma busca constante pela verdade, pela compreensão da natureza humana e pela memória daqueles que se foram. O impacto desse trabalho me mudou profundamente, mas também me fez entender o valor de cada vida, de cada ser humano. Não importa o quanto a morte nos desafie, o que importa é como vivemos enquanto estamos aqui, e como deixamos nossas marcas no mundo. A cada caso, a cada história que passei a entender, aprendi mais sobre mim mesmo. E é isso que me mantém firme, me dá forças para continuar. O IML não é só um lugar de dor, é também um lugar de aprendizado, de reflexão e, acima de tudo, de respeito por tudo que a vida nos oferece. Meu nome é Marina, tenho 28 anos, e sou técnica em necropsia no Instituto Médico Legal há quase 4 anos.
Quando comecei, achei que teria força para encarar tudo, mas a realidade foi um choque. O que mais me marcou não foram as cenas óbvias de violência ou acidentes, mas sim o lado humano que fica escondido atrás dos corpos que chegam. É como se cada um deles tivesse uma história que pede para ser contada, mesmo quando as palavras já não existem mais. Certa vez, recebi o corpo de uma mulher jovem, encontrada em seu apartamento depois de dias sem notícias. O local estava intacto, nada indicava que algo ruim tivesse acontecido, o que tornava tudo ainda mais misterioso. Ao iniciar a necropsia, percebi sinais sutis que mostravam que ela havia sofrido muito, não fisicamente, mas emocionalmente. As marcas no corpo não eram feridas, mas manifestações internas de uma dor profunda. Essa experiência me fez entender que a morte não é apenas um fim, mas o reflexo de vidas complexas, muitas vezes invisíveis para a sociedade. O ambiente do IML pode parecer frio e impessoal para quem está de fora, mas para nós, que trabalhamos lá, é um lugar cheio de emoções contraditórias. A rotina é pesada, o cheiro, o silêncio e o contato constante com a morte desafiam a mente e o coração. Ainda assim, é ali que busco o significado, tentando dar dignidade e voz a quem não tem mais como se expressar. Minha função vai além do exame técnico, é um compromisso com a memória das pessoas e com as famílias que esperam respostas. Durante um período difícil, enfrentei o desafio de lidar com casos de suicídio, que mexem profundamente com a minha alma. Ver de perto o desespero que leva alguém a optar por acabar com a própria vida é uma experiência que marca para sempre. Em um desses casos, uma jovem mulher chegou até nós, e o exame revelou sinais claros de sofrimento mental intenso. Saber que ali, naquele corpo silencioso, havia uma história de luta contra a dor invisível me fez refletir sobre a importância da empatia e do cuidado que deve existir muito antes do IML. Apesar da carga emocional, aprendi a construir uma rede de apoio com meus colegas. Compartilhar experiências, dividir medos e conquistas é o que nos mantém firmes nesse trabalho tão difícil. A solidariedade dentro do IML é uma das coisas que mais valorizo e que me dá força para continuar. Depois daquele caso que me marcou tanto, minha rotina no IML ganhou uma nova dimensão. Eu não apenas examinava corpos, eu começava a enxergar as vidas por trás deles, as histórias que a morte silenciosamente revelava. Com o tempo, percebi que muitos dos corpos que chegavam ali eram reflexos de uma sociedade que falhava em cuidar dos seus membros mais vulneráveis. Um dos momentos mais difíceis da minha carreira aconteceu quando eu recebi o corpo de um homem idoso, que vivia sozinho e foi encontrado dias depois de sua morte. A casa estava suja e desorganizada, sinais claros de abandono. Ao iniciar a necropsia, notei que o homem sofria de várias doenças não tratadas e que, provavelmente, havia morrido de causas naturais. Porém, o que mais me incomodou foi a sensação de solidão que aquele ambiente transmitia. Era como se sua morte tivesse passado despercebida por todos. Essa experiência me levou a refletir profundamente sobre a fragilidade da vida e a importância da rede de apoio social. Muitas vezes, a morte no IML não é resultado direto de violência ou acidentes, mas de negligência, isolamento e falta de cuidado. Como técnico em necropsia, eu via todos os dias as consequências desse abandono, e isso me deixava com um sentimento de urgência em compartilhar essas histórias. Para lidar com essa carga emocional, comecei a escrever sobre minhas experiências, mesmo que de forma anônima, para preservar a privacidade dos envolvidos. Esse ato de escrever virou um refúgio, uma maneira de processar o que via e sentia. Foi assim que descobri que meu trabalho poderia ser mais do que um serviço técnico, poderia ser uma forma de dar voz aos silenciados. Além disso, a convivência com os colegas no IML foi fundamental para a minha sobrevivência emocional. Compartilhar histórias, rir das situações inusitadas e apoiar uns aos outros nos momentos difíceis criavam um laço que ia além do trabalho. Essa irmandade era o que mantinha nossa sanidade em meio a tanta dor. Mas o que me manteve firme mesmo foi a convicção de que meu trabalho tinha um propósito maior. Cada laudo, cada exame, era uma peça fundamental para que famílias tivessem respostas e para que a justiça pudesse agir. Saber que eu fazia parte desse processo me dava forças para enfrentar o que viesse. Com o passar do tempo, percebi que o trabalho no IML me transformou profundamente.
Não era apenas uma questão técnica, mas uma jornada humana intensa, cheia de desafios que iam muito além do que eu poderia imaginar. Cada corpo que chegava trazia uma história diferente, uma lição sobre vida, morte, dor e, acima de tudo, dignidade. Um caso que ficou marcado na minha memória foi o de uma criança que chegou ao instituto sem identificação. O exame revelou sinais claros de negligência e maus tratos, mas o que mais me tocou foi o silêncio ao redor daquela pequena vida interrompida. Esse caso me fez refletir sobre a importância de nossa função em garantir que essas histórias não sejam esquecidas, que essas vidas tenham voz mesmo após a morte. Além disso, aprendi a valorizar cada pequeno gesto de humanidade dentro do ambiente tão pesado do IML. O apoio dos colegas, as conversas sinceras e a capacidade de rir em meio à adversidade foram essenciais para manter minha saúde mental. Entendi que não estamos sozinhos e que a solidariedade é a nossa maior força. Hoje, sigo firme no meu compromisso de dar dignidade e respeito a todos que passam pelo Instituto. Sei que o que fazemos é invisível para muitos, mas fundamental para a justiça e para as famílias que buscam respostas. Compartilhar essa experiência é uma forma de humanizar um trabalho que, para quem está de fora, pode parecer distante ou até assustador.